Pastor Dilon, eu pus uma mesinha aqui para apoiar, se você quiser deixar aqui para você ficar mais à vontade, a água, tudo, tá bom? Obrigado, Ricardo. Pode sentar, irmãos. Obrigado, viu? Bom dia. Um bom dia bonito, bom dia. Que honra estar com vocês. Estar com o apóstolo Ricardo, bispa Débora, esse time. Para mim sempre é muito, muito honroso. Quando eu venho aqui, eu sou muito, muito abençoado. Aprendo muito, vejo muita coisa. Eu estava falando com ele hoje de manhã. É impressionante como Deus deu a ele e a bispa Débora um espírito de inovação dentro deles. Eles são inovadores por natureza. Eu vejo isso na igreja, eu vejo isso nos filhos. É impressionante como eles lidam muito bem, né, com a inovação. Ontem nós falamos um pouco sobre a próxima geração e eu percebo como eles, pela graça de Deus, têm conseguido manter os filhos apaixonados por Jesus e pelo reino, mas do jeito dos meninos, sem nenhum trauma. Isso não sem dificuldades, com certeza, mas os meninos estão servindo a Deus do jeito deles. É obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e de você também. Mas é muito precioso, porque, como o Ricardo falou ontem, eu reparti essa palavra da próxima geração. Muitos de nós perdemos os nossos filhos, ou perdemos uma geração na igreja, por querer que eles sirvam a Deus do nosso jeito. E eles não entendem isso. E eu falei com uma irmã ontem, ela disse, eu fui criada num sistema, e ela mencionou o nome da igreja, era muito rígido. Meu pai e minha mãe eram muito amorosos, mas na questão de igreja eram muito rígidos. E aos 12 anos eu saí da igreja e só voltei aos 40. A melhor fase da vida dela, ela passou longe da igreja, porque não souberam entender como ela também queria servir a Deus. Então, muito interessante que nós saibamos conduzir os nossos filhos, né, em Cristo, e saibamos como essa próxima geração vai ser assim tão abençoada. Eu falei ao apóstolo Ricardo que o que eu quero compartilhar com vocês hoje é talvez uma expressão de carinho do meu coração pelos pastores, suas famílias e seu rebanho. E eu espero muito traduzir para vocês a motivação que me leva a falar sobre isso. Eu não tenho uma segunda motivação. Minha motivação é falar de um tema presente no dia a dia de todos vocês, como pastores, como pastoras, como família. Então, esse tema, ele faz parte do nosso dia a dia. E eu vejo ele abordado, né, no Brasil, ou em alguns outros lugares, de forma normalmente extremada. Ou você vai falar, né, de finanças, trazendo uma teologia de prosperidade, que eu não consigo compreender dentro de um contexto completo da Bíblia de Novo e Velho Testamento. Ou você não ensina, mas você aceita uma teologia de pobreza franciscana. E você se submete a ela, sem reclamar, bem resiliente, servindo a Deus. E eu penso que os dois extremos não é o que Deus tem para mim e para você. Observando esta realidade, né, que eu lidei e lido com ela, eu sou pastor de uma igreja cuja origem era de muita pobreza, e nós tínhamos, ou meu grupo tinha, a cultura da pobreza. E a pobreza enaltecia Deus e o reino de Deus. As pessoas pensavam assim, que ser pobre era sinônimo de ser humilde. Então elas ligavam uma coisa com a outra. E quando eu vendo, né, a nossa igreja com uma entrada de 2 salários mínimos, ela queria que eu fosse pastor deles, mas não tinha dinheiro sequer para pagar o meu aluguel. E olhando aquela situação, e eu me submeti, a princípio, àquela pobreza deles. Eu tinha um bom emprego, morava num bairro muito bom em Curitiba, e eu deixei tudo isso e fui morar no meio deles, né, me emprestaram uma pequena churrasqueira, assim que fala, né, uma pequena edícula no fim do terreno de um membro da nossa igreja. Eu fui lá morar com a minha filha, minha esposa, com o Aninho, e comecei o ministério da igreja desta forma, e com muitas dificuldades financeiras.
E eu comecei a olhar para tudo isso e procurar na Bíblia entender o propósito de Deus, né, para mim estar ali. Eu estava muito bem, porque queria ganhar o coração daquelas pessoas, mas eu não queria permanecer naquela situação. E Deus nos levou a experimentar uma prosperidade para propósito. Eu sempre falo isso, a prosperidade, se ela estiver ligada a um propósito em Deus, ela faz sentido. Mas prosperar por prosperar, os ricos no mundo fazem isso, e Jesus disse que o fim disso não é nada bom. Então, observando na igreja, a conversão das pessoas, como elas convertem na nossa igreja. Normalmente as pessoas vêm para a nossa igreja como na sua, numa situação muito difícil, ou emocional, ou financeira, ou espiritual. São as 3 razões que as pessoas chegam na nossa igreja procurando solução. Ou ela está quebrada financeiramente, ou ela está quebrada emocionalmente, ou ela está quebrada espiritualmente. Então, olhando isso, nossa igreja sempre trouxe solução em Cristo para os quebrados espiritualmente. Rapidinho eles convertem, a vida deles é mudada, deixam de bruxaria, de feitiçaria, passam pelo encontro com Deus e eles são novas criaturas. Nós também temos uma resposta muito rápida para pessoas quebradas emocionalmente, através do perdão, elas refazem relacionamentos e a vida delas é totalmente mudada. Mas eu percebo uma grande dificuldade de transformação na área financeira das pessoas. Elas permanecem na igreja e passam muitos anos e não há nenhum sinal de mudança na sua vida financeira. Ela continua com os mesmos hábitos, ela continua fazendo as mesmas coisas. Ela não percebe, alguns até começam a dar dízimo e prosperam, entendem o princípio, mas outros mesmo dando dízimo, oferta, eles continuam com uma vida financeira muito, muito difícil. Estudando estatísticas brasileiras, atualmente em torno de 60% da população brasileira está endividada. 20 milhões de pessoas foram para os SPC, por uma dívida não mais do que R$500. Então, olhando toda esta realidade, nós criamos na nossa igreja um ministério chamado Transformani, que é o desejo de transformar finanças através de princípios da palavra de Deus. Nós não ensinamos sobre dízimo nesse treinamento, nós não ensinamos sobre oferta, nós ensinamos princípios da palavra de Deus para lidar com o dinheiro, que qualquer pessoa pode observar, seja crente, seja não crente. Eu já vi pessoas que não são crentes lidar melhor com o dinheiro do que pessoas que são crentes. Então, esses princípios, eles se aplicam para qualquer grupo de pessoas. E eu conhecendo pastores, em realidade pastores tão amorosos e pastoras, que gostariam tanto de fazer mais pela obra de Deus, só não fazem porque não têm dinheiro. Igrejas que gostariam de investir em missões. Ontem nós estávamos falando sobre África, né, um país, um continente onde eu gosto tanto de servir. Algumas pessoas me dizem: pastor, se nossa igreja tivesse dinheiro, nós trabalharíamos lá. Nós trabalhamos bastante na área de educação, e alguns pastores e pastoras dizem: se nossa igreja tivesse dinheiro, a gente teria uma escola. Se nossa igreja tivesse dinheiro, nós teríamos uma creche. Se nossa igreja tivesse dinheiro, nós teríamos uma ação, né, para pessoas dependentes químicos. Enfim, tanta coisa que nós faríamos se tivéssemos resposta para a expressão, se tivéssemos dinheiro. Então, eu queria repartir isso com vocês e gostaria que você entendesse. Não é minha ideia aqui motivá-lo a dar. Não vou fazer oferta, já quero garantir isso para você. Não vou fazer oferta, né? Não vou mexer nessas coisas que você vai ficar rico, você vai ganhar dinheiro. Não é isso que nós ensinamos no Transformani. Nós não estamos querendo ensinar as pessoas a melhorar de vida para melhorar as finanças da igreja. Deus sabe do meu coração. Não é essa a minha motivação. Eu não estou ensinando isso pensando de que nossa arrecadação vai melhorar. Não passa no meu coração. Por isso não ensinamos sobre dízimos e ofertas nesse treinamento. Ainda que entendemos que é fundamental e importante, mas isso eu ensino na igreja. O que eu quero ensinar, princípios para que aquele irmão, aquela irmã, aquela família melhore. Simples assim, que eles melhorem. O que vai acontecer depois, Deus vai dar direção. Mas eu quero
que eles melhorem. Eu quero ler um texto com vocês de Filipenses, e é impressionante que quando você começa a olhar na Bíblia, você vai perceber que Jesus falou muito mais de dinheiro do que sobre o céu. Né? Esse tema dinheiro foi abordado no Velho Testamento e no Novo Testamento exaustivamente. A maior parte das parábolas que Jesus conta, elas tinham a ver com questões financeiras e ligados à eternidade. Muito interessante quando você observa isso. Vamos lá, Filipenses capítulo 4, a partir do verso de número 13. Filipenses 4, a partir do verso de número 13. Vocês conhecem, tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois, estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quanto tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Eu estou amplamente suprido. Agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês me enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A Deus, nosso Pai, seja glória para todos sempre. Amém. Repita, por favor, após mim o verso 19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Isso é uma promessa. O meu Deus suprirá. Diga mais uma vez se você pode, todas as nossas necessidades em Cristo. Eu comecei a falar, Deus, eu realmente quero experimentar na minha vida esses princípios da tua palavra. Mas certamente eu precisarei olhar para algumas condições que a Bíblia vai colocar para mim. Primeira delas, eu quero acreditar que na economia de Deus, a atitude é mais importante do que a quantidade. A atitude é mais importante do que a quantidade. E nossa mente financeira valoriza mais a quantidade do que a atitude. Jesus valorizava mais a atitude do que a quantidade. Também quero entender que toda a prosperidade que Deus dá, se é que Ele dá, ou que Ele vai dar, ela é dada para cumprimento de um propósito. Onde não há propósito, não haverá provisão sobrenatural. Muito interessante isso. Onde não há propósito, não haverá provisão sobrenatural. Eu gosto muito de observar famílias, às vezes pobres, mas geram filhos. E eu observo uma coisa tão simples. Se a mulher não engravidar e não tiver filhos, ela não vai gerar leite para amamentar a criança. Mas se ela engravidar e gerar um filho, automaticamente o leite vai vir. É assim que eu penso nessa natureza da igreja. Se há um propósito, vai vir a provisão. Mas se você quer apenas a provisão sem propósito, ela não virá. Esse ponto para mim foi experimentado durante muitos e muitos anos e eu experimento ele na minha vida. Eu estou muito à vontade para falar nessa igreja, nessa reunião sobre isso, porque os 4 pontos que eu quero mencionar de uma revolução na maneira como nós gastamos o nosso dinheiro, o apóstolo Ricardo e a bispa Débora, eles são praticantes disso. Eu trouxe isso aqui. O que você acha que tem aqui dentro? O que você acha que tem aqui dentro? É só uma sacola? Não. Aqui dentro tem alguma coisa. Essa sacola e isso aqui representa o primeiro ponto
bíblico de alguém que vai experimentar uma transformação nas suas finanças. E o primeiro ponto, ele está ligado a Atos capítulo 20, verso de número 35. Jesus disse: melhor é dar do que receber. Agora, isso é uma realidade espiritual. Eu te pergunto, isso é uma realidade natural? Não. A realidade natural qual é? É melhor receber do que dar. Essa é a mentalidade do homem natural e esta é a mentalidade, eu vou te falar uma coisa, esta é a mentalidade da maioria dos pastores. Vou repetir isso porque eu sou um pastor. A maioria dos pastores gostam mais da hora de receber dízimos e ofertas do que no momento em que são convidados a darem para alguém. Preste atenção, eu não estou aqui para julgar ninguém, eu estou aqui para falar da minha realidade, de como eu lidei muitos anos com as coisas. Porque eu tenho tantas necessidades, que tudo que vem para a igreja ainda não é suficiente para aquilo que eu tenho para fazer, porque sou um homem visionário. Mas eu desenvolvi a alegria em receber e pouca alegria em dar. Porém, para receber, eu não preciso unção de Deus, preciso? Se você falar assim, pastor, eu quero te dar um carro 0 quilômetro hoje de manhã, você acha que eu preciso ir embora para orar, para Deus me ungir, para eu receber esse presente seu? Eu já estou pronto, pode entregar agora. Mas se alguém diz, Deus está falando para mim que você deve dar o seu carro agora de manhã, para esta obra aqui, eu vou dizer, irmão, preciso orar mais um pouco. Eu preciso buscar Deus e saber a vontade de Deus. Porque ainda entendemos, né, que melhor é receber do que dar. Queridos, essa mudança de mentalidade é uma conversão a Cristo e ao seu reino. Tanto quanto deixar de prostituir, deixar de tantas e tantas coisas. Quando você muda a sua mentalidade, você vai ter uma realidade totalmente nova diante de você e diante da sua igreja. Mas se não mudar, nós continuaremos usufruindo das mesmas coisas que o mundo usufrui. Porque o nosso valor e a nossa prática é igual ao do mundo. E a maioria dos crentes, eles não têm essa mudança, essa conversão. Quando eu cheguei agora de manhã, olha só, o apóstolo, me ajuda aqui, apóstolo. O Ricardo e a Débora, eles nos constrangem dessa forma. Eu vi o presente que você mandou para a Sinorá, é lindo, eu abri, me perdoe, a Sinorá está viajando, minha esposa, então eu abri, sou curioso, achei lindo. O Ricardo, às vezes eu chamo de apóstolo, né? Daí eu esqueço, mas como a gente está entre nós, eu fico bem à vontade, são filhos. Veja só, a primeira coisa que o Ricardo trouxe para mim agora de manhã, foi um presente, diga presente. Isso aqui não é o valor financeiro, eu não sei nem quanto custa isso aqui. Não é por causa do valor, não sei quanto custa a blusa, é blusa, né, que você, eu não sei quanto custa. Mas não é o valor, é a atitude. É exatamente diante de Deus que as coisas são assim. Eles são, o coração deles tem alegria em dar. Eles não apenas entregam, mas abrem um sorriso quando entregam, porque tem no coração a transformação em relação às coisas. E com as coisas, então, eles... Isso aqui é para fazer churrasco. Nós não estamos na visão da Universal de sal grosso para a igreja ainda. A gente está moderno, mas não chegou nesse ponto, né, Ricardo? Isso aqui é uma mentalidade. Isso aqui é uma mente que pensa diferente. Esse tênis que eu estou usando é lindo. Eu gosto de... Não é bonito? Isso aqui é coração do Ricardo. Foi o Ricardo que me deu. É coração. Entendeu? É espírito doador. Então, o primeiro ponto que eu quero falar de conversão, de transformação, é ter um coração doador. Você vai compreender essas coisas de forma muito interessante. Primeira coisa,
é transformar o seu coração de receptor para um coração doador. No momento que isso mudar dentro de você, você vai perceber por que João 3,16, você conhece o texto, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Desde do Velho até o Novo Testamento, a característica de Deus é dar. Eu não sei quanto você paga de luz aqui em São Paulo, onde você mora. Eu sei quanto eu pago em Curitiba. O governo não me dá a luz em Curitiba. Eu tenho que pagar. Mas Deus me dá luz o dia todo e eu não pago nada. Deus é doador por natureza. Olha isso na Bíblia. O tempo todo Deus está dando. Ele mora numa casa de ruas de ouro na eternidade. E ele vai dar um lugar para mim. João 14. Jesus disse, vou dar um lugar para você. Você não vai pagar aluguel na eternidade. Ele vai dar de graça. A graça doadora de Deus é manifesta em tantos lugares da Bíblia. Queridos, nós desviamos tanto desse fundamento bíblico de igreja, que hoje a igreja no Brasil é conhecida como uma instituição que tira das pessoas. Não é verdade? Nós desviamos tanto, ou pelo menos nos desviaram tanto, porque talvez não percebam em nós algo diferente. Ou a maioria está fazendo desse jeito. E essa é a imagem que nós projetamos no mundo. Quando eles olham para o mundo, eles dizem, a igreja é um lugar que tira as coisas das pessoas. Quando, na verdade, a igreja tem que ser um lugar que vai doar. Sempre que eu olho, eu chego numa igreja, eu fico olhando o que essa igreja está doando. E hoje, quando eu cheguei aqui, eu vi aquela mesa, e isso é característico dessa igreja. É uma igreja, pelo menos até onde eu sei, ninguém pagou nada pelo café aqui hoje de manhã. Ninguém pagou nada. Porque esse é o coração dessa igreja. Paulo, por exemplo, o quilo do amor é uma coisa que nasceu lá entre nós, com base em Gálatas capítulo 2, verso 10. Paulo diz assim, eu fui recomendado para que eu não esquecesse dos pobres. Pobre dá alguma coisa ou pobre precisa de alguma coisa? E ele disse, me recomendaram que eu não esquecesse dos pobres. É uma recomendação, ou seja, é um recado. Eu te pergunto, Jesus olhava os pobres? Muito. A igreja precisa olhar para os pobres? Muito. Nós aprendemos isso muito cedo, ainda no meio da pobreza. Quando eu via, nós tínhamos dia de ceia, colocava uma caixinha aqui na frente para trazer comida para os pobres, lá na nossa igreja, pequena e pobre. As pessoas traziam uns 3 ou 4 quilos de sal, traziam uns 3 ou 4 pacotes de macarrão e uns 10 pacotes de fubá. Era o que nós tínhamos para os pobres. E eu olhava aquilo. A Bíblia diz que o coração generoso, ele vai prosperar. Então, no meio da pobreza, os irmãos fizeram uma feijoada para vender, para ter um dinheirinho para a igreja. E eles fizeram com tanto amor aquela feijoada. E eles vieram para mim e falaram, pastor, nós vamos vender essa feijoada, eu acho que era 100 feijoadas que eles queriam vender, tipo na época, não sei quanto, mas hoje talvez R$20. E eles falaram, pastor, isso vai aumentar 30% as receitas da nossa igreja. Vai ter quase 3 salários mínimos se a gente vender toda a feijoada. Você nos ajuda? Eu falei, não. Não ajudo. Se vocês doarem a feijoada, eu ajudo. Se vocês venderem, eu não ajudo. Porque a casa de Deus não é lugar de comércio. Então eu não vendo. Mas se for para doar, eu trabalho para vocês. E nós vamos trabalhar juntos. Porque a primeira coisa que Deus quer gerar em nós é um coração doador. Então, eles ficaram assim, me olharam. Vai dar certo, pastor? Eu falei, vai. Nós distribuímos 100 feijoadas de graça. Nossa igreja tinha umas 25 pessoas. 100 feijoadas de graça. Todo mundo veio comer feijoada de graça. Sabe o que aconteceu? Perdi 2 famílias da igreja nesse dia.
porque nós servimos a feijoada no salão de culto. E aí um deles disse, mandou um bilhete para mim, pôs na caixa do correio e falou, pastor, o chicote de Cristo vai te pegar. Até hoje eu lembro disso. Mas Deus estava gerando na igreja um coração doador. Doador. E se Deus não gera o coração doador, o segundo ponto vai ficar muito perigoso. Já vou falar para vocês. Então diga assim, a primeira coisa é doar. Jesus disse, dê e dar-se-vos-á. Então primeiro vem o dar. Primeira coisa. Eu tenho isso na minha natureza em Cristo. Na minha natureza. Eu sempre falo na igreja. Muitas coisas que você me der pessoalmente, você vai ver no pé, no corpo ou na vida de uma outra pessoa. Quase metade das coisas que eu ganho eu dou. Semana passada veio uma equipe nossa do Clube do Tempo que estava lá em Gramado. E eles sabem que eu gosto de chocolate, trouxeram uma cesta de chocolate para mim. Me entregaram lá na frente. Gente, pensando numa coisa gostosa, chocolate de Gramado. Mas eu tenho chocolate em casa. Mas eu não tenho de Gramado. E na nossa igreja tem muitos pobres. Deus sempre é impressionante. E aí tinha um grupo mais ou menos desse tamanho aqui, de moradores de rua. E eles olharam a minha cesta. O que você acha que estava no coração deles? Quem me dera comer um chocolate, não importa se é de Gramado ou de qualquer lugar. Um coração doador é um coração de mãe. Sabe esse coração de mãe? Ela é natural, não faz nada para doar, é natural. Eu disse, gente, agradeço demais o presente, mas eu quero repartir com eles. Aí eu reparti, dei todo o chocolate para eles. O pessoal que tinha ido para Gramado, viram isso, eles tinham comprado chocolate para suas famílias, de noite fizeram uma outra cesta e me deram. Porque Jesus disse, dê e dar-se-vos-á. Dê e dar-se-vos-á. É uma ordem de Cristo. É assim que as coisas funcionam. Entende? É assim que as coisas funcionam. Você sabe, faz 2 anos, né, que Deus, eu contei para vocês que Deus mandou eu doar toda a minha roupa. Tudo. Eu fiquei com 2 calças, eu fiquei com tênis, um sapato e uma blusa. Em 6 meses, eu tinha muito mais. E 2 anos depois eu tenho, já está na hora de doar de novo. Porque isso funciona. Quando muda o nosso coração e a nossa mentalidade, a nossa maneira de ver as coisas. Eu ensinei para a nossa igreja levar alimento nas células para a gente ajudar os pobres. E muitos de vocês fazem isso. E eu amo fazer isso. Então eu ia pessoalmente no supermercado fazer a compra, enchia um carrinho para levar, né, no Quilo do Amor. A gente levava lá na igreja, aquela festa vocês já viram. Com o passar dos anos, eu já não conseguia mais ir no supermercado viajando, não conseguia, no dia do quilo, eu não conseguia, e meu Deus, eu comecei a ver isso na igreja, começou a diminuir, né, o alimento para os pobres. E eu sempre lembro de Gálatas 2:10, eu fui recomendado a não esquecer dos pobres. Eu não posso esquecer dos pobres. Ainda que a igreja esteja prosperando, muita coisa acontecendo, mas eu não posso esquecer. Eu falei, igreja, o que a gente vai fazer? Nós estamos esquecendo dos pobres. O Espírito Santo me deu uma estratégia bem linda, muito simples. Eu falei, gente, olha a minha situação. Eu não consigo ir no supermercado, mas eu tenho dinheiro, graças a Deus. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos separar a oferta do melhor domingo na nossa igreja. É o segundo domingo, melhor dia de oferta. Tudo que entrar de oferta na nossa igreja, nós vamos comprar alimento para os pobres. Gente, pensa numa coisa extraordinária. Toda a oferta que entra no segundo domingo, nós compramos de alimento para os pobres. Aí tem uma empresa lá da nossa igreja, eles fazem as cestas, lindas, aquelas caixas, e aí nós compramos, eles trazem, consagramos, né, no terceiro domingo, e já o nosso pessoal começa a distribuir nas células e tudo. Mas tem tanto alimento na nossa igreja. Porque nós entendemos esse princípio de doar. E
Eu falo para você que a minha igreja é igual à sua. Até 2015, as nossas finanças eram uma maravilha. A gente crescia de 15% a 20% todo ano. 2015, nós não crescemos. 2016, nós diminuímos 10%. 2017, nós diminuímos 15% das nossas finanças. E aí, chegou no mês de julho e agosto de 2017, eu não fechei a conta, ficou no vermelho. Nunca tinha acontecido na minha vida isso, nunca. Eu fiquei desesperado. Eu falo, Deus, o que está acontecendo? Toda crise, Deus pode gerar algo novo. Às vezes Ele deixa ter uma crise só porque Ele quer fazer uma coisa nova no meio de você. A gente tem que ouvir Deus. No meio daquela crise, eu encontro um amigo, por isso que é muito bom. Eu amo ter amigos. Os amigos é demais. Eu encontro um amigo meu, um pastor muito abençoado, e ele fala assim, Odilon, tudo bem com você? Eu falei, comigo tudo bem, mas com a igreja não está tudo bem. Ele falou, o que aconteceu? Eu falei, estou sem dinheiro. Ele é americano, eu falei, de repente o Senhor toca no coração dele. E aí ele disse para mim, alguns de vocês já ouviram essa história, ele falou, Odilon, eu tenho uma palavra de Deus para você. Ele é um homem de Deus. Ele falou assim, dá 10% de tudo que entra na sua igreja para os pobres. Aí eu achei interessante, eu falei, olha, você não entendeu, faz 2 meses que eu não fecho as contas. Se eu der 10% do que entra na igreja para os pobres, em um ano, eu estou quebrado. Não é assim? Tira 10, mais 10, mais 10, eu quebro no ano. Eu falei, eu não posso fazer isso. Ele disse, você não ensina na sua igreja para eles fazerem isso? Eu falei, eu ensino. Ele falou, estou te ensinando o que você ensina na igreja. Eu falei, não, aí é outra conversa. É muito fácil falar para os outros fazerem. Quando é para a gente fazer, meu irmão, eu disse, meu Deus, reuni minha equipe e disse, irmãos, eu não estou certo que isso é de Deus. Eu estou certo que doar é de Deus. Então, se eu errar, já estou quebrado mesmo. Agora, se eu acertar, eu falei, vamos fazer isso. Aquele domingo tiramos 10% de tudo que entrou na igreja. E eu dei para esse pastor que deu a palavra. Em 3 meses, eu dei um nome para esse dinheiro, chamo de sagrado. Em 3 meses, nós tínhamos ajudado muitos pobres e estava sobrando dinheiro no sagrado. Isso vai fazer 2 anos, agora dia 30. Faz 2 anos que esse fundo não acaba. Não acaba. Gente, eu ajudo gente, nós ajudamos. Tu não imagina como nós ajudamos. Alguém precisa de uma coisa, eu ajudo. Das coisas mais inusitadas. Converteu na nossa igreja um homossexual, é assim que fala? E aí ele tinha ficado bem ruim mesmo, ele tinha colocado silicone, é isso? Prótese de silicone. E ele converteu na nossa igreja. Um rapaz muito precioso. Um domingo esse rapaz está adorando a Deus, chorando. Aí eu peço para chamar ele, falei, por que você está chorando tanto? Ele disse, pastor, no meu espírito eu honro a Deus, mas no meu corpo eu desonro. Ele disse, pastor, ele falou, pastor, olha aqui, pastor, eu estou todo amarrado. Estou todo cheio de faixa aqui, pastor. Porque eu tenho vergonha de vir na igreja com aquilo que o pecado pôs em mim. Eu falei, por que você não tira isso, meu filho? Qual foi a resposta dele? Não tem dinheiro. Porém, a igreja tem dinheiro. Eu disse, meu filho, vai ao médico essa semana, consulta com o cirurgião plástico, vê quanto custa e volta aqui. Ele voltou, trouxe lá o orçamento médico, R$8.000. Se você tivesse dinheiro, você pagaria? Sim ou não? Você pagaria?
Não, eu perguntei, se você tivesse dinheiro, você pagaria? Se esse rapaz fosse seu filho, você pagaria? Você entende o conceito de igreja e família, irmão? Não um conceito de gerente, de administrador, mas um conceito de família. Eu disse para ele, olha, você pode fazer, que a igreja vai pagar. Esse menino tem honrado tanto a Deus, é uma preciosidade. Preciosidade. A prosperidade é dada para um propósito. Para um propósito. Nós temos visto, gente, é impressionante, eu tenho uma liberalidade para administrar esse fundo sagrado, que é, a igreja me dá essa. Eu estava esses dias numa conferência, fora do Brasil, e o pastor foi tão amoroso. Ele preparou essa conferência a melhor possível. Ele não quis, ele quase não cobrou nada, ele deu tudo para as pessoas. E aí, ele precisava, eu faço conferência, eu sei que ele precisava de dinheiro para pagar a conferência. E eu tinha falado sobre você ter um coração para ouvir a voz de Deus. Quando Deus falar, você fazer. E aí, ele no último dia da conferência, sábado à noite, Deus deu uma direção para ele levantar uma oferta. E ele levantou a oferta. Quando ele levantou a oferta, os tesoureiros contaram, deram para ele, quando trouxeram o resultado, Deus falou com ele. Tinha um pastor que estava lá, que teve um terremoto lá, e tinha derrubado a igreja dele, o prédio. E esse pastor está reconstruindo essa igreja, deu testemunho com muito sacrifício. Quando ele recebe esse valor da oferta, era mais ou menos $1.000. Ele recebe o valor da oferta, o Espírito Santo falou com ele, doa toda esta oferta para aquele pastorzinho, pobrezinho lá que está tentando construir a sua igreja. E ele chorando, ele disse, olha, eu ouvi a voz de Deus, Deus mandou eu dar tudo para ele. Eu não sabia quanto tinha sido. O Espírito Santo falou, meu filho, agora vai lá e dá $1.000 para ele. Eu tenho, irmão. Eu não estou aqui vangloriando, eu estou dizendo que é Deus que dá para um propósito. Você está entendendo? E você faria a mesma coisa se você tivesse. Você só não faz, não tem. Eu disse, olha, Deus pôs no meu coração para te dar $1.000 para esta conferência. Um outro preletor que estava comigo, ele disse, Odilon, impressionante. Você só foi na minha frente, mas Deus pôs também no meu coração para dar $1.000. E aí o terceiro preletor disse, mas vocês só foram na minha frente, porque Deus também disse para eu dar $1.000. E aí levantou um irmão, ele disse, pastor, interessante, antes de você ir lá, Deus me disse para dar $1.500 para ele. Foi 1, 2, 3, 4, $5.500. Não é o dinheiro. Não é o dinheiro. É a provisão para o propósito. Provisão, guarde isso, provisão para o propósito. Deus quer que sua igreja seja doadora, esse é o propósito de Deus. Agora, se você não tem isso como propósito, por que Deus vai te dar dinheiro? Mas se você entende isso, meu irmão, gente, é uma coisa tremenda. É a passagem da multiplicação dos pães, era pouquinho. Mas aquela doação tinha um propósito. Tudo se movia dentro de um propósito de Deus. E a Bíblia diz que sobrou e sobrou e sobrou. Eu não dou conta de gastar esse dinheiro do sagrado. Não dou conta. Não dou conta. Eu liguei ontem para o meu tesoureiro e falei, fala para mim. Ele disse, eu falei, quanto que a gente tem no sagrado essa semana? Ele falou, quase 40 mil. Gente, é dinheiro para mim, 40 mil. Você ter disposição para ficar dando. Entendeu? Mas eu compreendo esse primeiro princípio aqui. Eu compreendo isso. E aí, então eu comecei a separar esse 10%. Eu devia, né, um valor X. E aí, o primeiro mês
fechou elas por elas. No segundo mês eu paguei um mês que estava atrasado, tinha ficado devendo. No terceiro mês eu paguei o outro. Dia 31 de dezembro de 2018, 2017, as finanças estavam em ordem. Em ordem. Começo de 2018, o sagrado continua multiplicando. Aí na metade, mais ou menos, de 2018, um pouquinho para frente, eu começo a observar uma coisa. Nunca tinha acontecido. Eu pago as contas da igreja e sobra dinheiro. Dia 31 de dezembro de 2018, dia 31 de dezembro de 2018, eu tinha dinheiro no caixa da igreja para pagar todas as despesas do mês de janeiro. E todo esse ano, no mês, a crise continua, todo mundo diz que a crise continua. Hoje é dia 25 de setembro. Todo o dinheiro que entrou em setembro eu não gastei um centavo para pagar as contas da igreja. Nem um centavo. Dia 1º de outubro, eu sei que eu tenho dinheiro para pagar todas as despesas de outubro. Nós estamos fazendo uma reforma muito grande lá. Porque se tem um propósito, Deus vai dar provisão. Meu irmão, eu queria que essa chave virasse dentro de você. Esse é meu coração. Que essa chave vire dentro de você. Que haja essa semelhança, não é a caixa do sal. Não é o valor da caixa, mas é o coração. É esse coração doador que Deus deu para Cristo. E que Deus quer dar para mim, para você e para a igreja. Para que as pessoas, elas possam realmente experimentar algo sobrenatural da parte de Deus. E aí gente, quando isso começou a acontecer, eu falei, Deus, mas ok, então o primeiro passo é doar. E o que Deus me ensinou? Algo extraordinário. Se o primeiro passo é doar, que é o que nós começamos a fazer, qual é o segundo passo? Isso Deus me ensinou na prática. Eu nem sabia que Deus estava. Eu precisei ver isso. O segundo passo é ajuntar. Ajuntar. Nessa ordem, ajuntar. Ajuntar. Ou juntar. Isso. Eu falei isso. Obrigado, minha professora. Vocês me ajudam. É assim, né? É isso? Juntar. Isso não é chocante para você? Porque nós pensamos assim, a gente doa, a primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? A gente pensa em pagar as contas, não é verdade? O segundo passo é juntar, ou ajuntar. Porque se você ajunta, você pode pagar. Se você tem, você pode pagar. Não é assim na nossa casa, a gente primeiro não ajunta na despensa para depois cozinhar? Não é essa a ordem da casa? O pobre, bem pobre não ajunta. Não é? Se você já foi bem pobre, você entende o que eu estou te falando. Eu venho de uma família muito pobre. Então, não tinha na casa dos meus pais, não tinha despensa. Não tinha. Porque cada dia ia lá na venda e comprava um pouquinho para aquele dia. Pobre não junta. Pobre come. Entendeu? Quando eu aprendi isso, eu falo, Deus, veja só. Alguém pode ler para mim Hebreus 13:5, por favor? Me ajude aí. Hebreus 13:5. Abra sua Bíblia, fique de pé e leia para nós. Hebreus 13:5. Isto. Por que primeiro você tem que doar, antes de ajuntar? Para não amar o dinheiro. A avareza nasce aqui, de pessoas que querem ajuntar sem o coração doador.
A avareza nasce ali. Deus começa a dar dinheiro e você começa a juntar tesouros na terra. Por isso que primeiro você tem que ter o coração doador. Se você tiver o coração doador, Deus pode dar, você pode ajuntar, que isso não vai ter problema. Deus pode dar dinheiro na sua igreja, que isso não vai ter problema. Você não vai ficar avarento. Vocês estão compreendendo os caminhos de Deus nessa área? Então, Deus me permite juntar todo aquele dinheiro para no mês seguinte fazer o quê? Então, o segundo passo, vamos lá, o primeiro passo é doar. O segundo passo é juntar. Qual o terceiro passo? Isso aqui é uma coisa bem interessante. O terceiro passo é gastar. Pagar as contas. Se você juntou, você pode gastar. Aqui um princípio muito interessante que nós ensinamos no Transformare, princípio básico de leis de prosperidade bíblica. Quando o homem foi expulso do jardim, Deus deu uma ordem de sobrevivência para ele. Gênesis 3:19, se eu não me engano, Gênesis 3:15. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Ou seja, primeiro a gente trabalha, depois a gente come. Primeiro a gente tem o esforço para depois a recompensa. Isso é uma ordem simples. Porém, qual é o ensinamento do mundo? Primeiro a gente come, depois a gente sua. Primeiro a gente compra, depois a gente paga. Simples assim. A desordem financeira da maioria das pessoas está exatamente nesse ponto. Inverter uma ordem. Gastar. Pagar as contas. Romanos 13:8. A ninguém fiqueis devendo nada a não ser o amor. Com muito amor e carinho eu falo para vocês. O evangelho tem sofrido no Brasil por igrejas que não conseguem pagar as suas contas. Escândalos. Olha gente, é tão triste, vocês sabem disso em São Paulo. Existem imobiliárias que não querem fazer negócio com a igreja. Veja aonde nós chegamos. Aonde foi parar o nosso testemunho. Quando deveria ser bem o contrário. Mas se nós não juntamos, nós não conseguimos pagar as nossas contas. E aí ficamos devendo. Muito interessante esses princípios. Muito interessante. Eu tenho falado para as pessoas, você precisa ter tanta experiência com Deus nessa área, os pastores, quanto você tem de expulsar demônio, de milagre de cura. Você precisa ver Deus agindo nisso aqui. O ano passado, quando eu estava aqui, eu saí para os Estados Unidos daqui. O Ricardo me deu uma oferta aqui. Eu acho que foi em dólar, se eu não me engano. Minha esposa e minhas filhas estavam nos Estados Unidos fazendo encontro com Deus. E eu ia ficar 20 dias lá. Então, na hora de vir embora, nós fomos ver o dinheiro que a gente tinha como família. O que elas tinham gasto. Fomos com bem pouco dinheiro. E para mim, né, Sinorá voltou com um pouquinho de dinheiro para a viagem. Mas eu fiquei com $400 para passar 20 dias nos Estados Unidos. Se você já viajou para o exterior, você sabe que isso é dinheiro não dá nem para sobreviver na rodoviária, se é que tivesse. Mas como eu ia estar na casa lá do meu discípulo, lá e estava tudo bem, sabia que eu não ia gastar muito. No domingo de manhã, como é que a gente deve? A Bíblia diz que não é para a gente dar oferta de qualquer jeito na igreja. Paulo diz assim, durante a semana separe aquilo que você vai ofertar. Essa é a recomendação. Nosso Deus não é um mendigo que você tira uma moedinha e entrega para ele porque ele está precisando.
É outra mentalidade. Então, antes de sair para a reunião, eu separei a oferta. Eu tenho $400. Eu peguei $20, né, que separei no bolso para dar de oferta, e peguei $100, pus no outro bolso, que eu não sabia como ia ser o dia, etc. e tal. Aí, chego lá no culto, começa, né, o culto e vem a hora da oferta. Eu fico muito triste quando eu vou numa igreja que não faz oferta. Pensa numa pessoa que fica triste. Eu amo ofertar. E aquele dia veio, né, eles passam uma cestinha, assim, vai passando, né, no banco. E aí quando chegou a cestinha, eu pus a mão no bolso, peguei e coloquei. Quando eu solto o dinheiro, era $100. Peguei errado. Aleluia. Meu irmão, eu entro em desespero, de verdade, eu sou doador, mas nesse momento eu tenho $20 para doar. Eu não tenho $100. E aí eu fico ali olhando aquele dinheiro. Pensa num desespero, tudo passando na minha cabeça, 20 dias para frente, $100 ali, o 20 no bolso. Eu pus a mão no bolso, peguei os $20. Eu falei, Senhor, eu preciso desses $100. O Senhor sabe já quanto eu doei. Mas nesse momento, Senhor. E aí, nesse silêncio, eu te pergunto, o que você faria no meu lugar? O que você faria no meu lugar? O que você faria? O que você faria? Você tiraria os $100 e colocaria os 20 ou daria os 100? É muito fácil dar os 100 dos outros, né? Agora da gente... Falei, Senhor, eu não tenho coragem de fazer isso, porque eu tenho um coração doador. Isso é contra meu coração. Pode me faltar, mas é contra minha natureza espiritual, o que eu vivo. Então, passei, próximo, fiquei olhando. Chegou lá, fez a voltinha, sumiu, mas $100, foi embora. Esqueci disso. Próximo domingo eu fui pregar numa igreja de americanos, uma igreja, umas 50 pessoas, só de americanos. Eu termino de pregar, o pastor diz assim, quando você estava pregando, Deus pôs no meu coração, no coração do nosso tesoureiro, dar uma oferta para você. E aí vem o tesoureiro e me entrega um envelope. O que você acha que eu espero encontrar dentro desse envelope? O que você esperaria encontrar dentro desse envelope? Os $100. E aí eu pego aquele envelope, eu vi que tinha dinheiro. Pensa numa pessoa como uma criança querendo abrir o presente. Eu não via a hora de abrir, porque eu queria encontrar meus $100. Para dizer, Deus é bom, veja como Ele prova a fé. E aí ainda fomos almoçar, para depois ir para casa. Eu chego em casa, é umas 3 horas da tarde, eu corro lá no quarto, fecho a porta, abro o envelope. O que você acha que tem lá? O que você acha que eu encontro dentro desse envelope? $1.000. E aí o que você acha que eu sinto? Senhor, por que eu não dei 200? Não sinto nada. Não sinto nada. Não é uma questão de dinheiro, irmãos. Não é uma questão de dinheiro. Não é uma questão de dinheiro. É uma questão de experiência. Nessa viagem me deram $3.000. Não é dinheiro, irmão. Ter mais ou menos dinheiro, isso não faz diferença. O que faz diferença é como Deus se manifesta através do seu dinheiro. É como Deus se manifesta na sua igreja através do dinheiro. Quais são as experiências que você tem na sua igreja através do dinheiro? Assim como Deus me ensina a falar para as pessoas trazerem e doarem dinheiro, Deus fala da mesma forma em relação ao comportamento da igreja. Eu tenho algumas experiências. Eu estava, um dia, tinha um missionário pregando na nossa igreja. Quando ele terminou de pregar, o Senhor falou comigo, meu filho, eu quero que você doe
para esse missionário tudo que entrou, inclusive as cestas. Isso na minha cabeça dá um desespero, porque eu tenho contas para pagar. Mas o relacionamento com Deus não é uma questão de contabilidade, é uma questão de fé e obediência. É assim que Deus se move nas finanças. E aí eu entreguei todas, aí tem que ter um tesoureiro bom também, senão você está perdido. Eu falei para o tesoureiro, ó, nem conta. Pega tudo, inclusive as cestas, e entrega para esse missionário. Deus estava gerando um coração doador, para que eu pudesse juntar, para que eu tenha para gastar. Você está entendendo essa ordem? Essas coisas são tão extraordinárias no reino de Deus quanto dons do Espírito Santo. Quando você as experimenta debaixo de uma graça, de um favor de Deus. Nossa igreja, ela aprendeu isso aqui. Quando o Beni chegou, que é uma menina que nós estamos ajudando lá, que teve câncer na África, e tivemos que trazer para o Brasil, a mãe dela chorando, nunca tinha vindo para cá, longe da família, sem dinheiro, sem nada. Eu disse, irmãos, nossa irmã chegou da África. Ela vai ficar aqui, talvez esse mês, eu não sei quanto tempo. E ela vai precisar usar Uber, ela vai precisar, às vezes, tomar um cafezinho lá no hospital. Eu queria 20 irmãos que doasse alguma coisa para o Uber e para o cafezinho. Meu amigo. Começou a levantar gente. Veio 30, veio 40, veio tanta gente. Dessas notinhas pequenas, naquela noite eles deram 5.000 reais para ela. Haja cafezinho. Porque a nossa igreja tem coração doador. Agora, isso não nasceu de um dia para o outro, irmãos. Isso não nasce do nada. Isso nasce de uma cultura que vai sendo mudada dia a dia pelo ensinamento e vivência da palavra de Deus. As pessoas farão aquilo que você faz, não aquilo que você diz, mas aquilo que você faz. Se você quer ter uma igreja com coração doadora, você vai ter que ser o primeiro. Eu nunca vou numa reunião da igreja. Nunca. Diga nunca. Sem ofertar. Não vou. Não é uma questão de dinheiro. É uma questão de relacionamento. Talvez uma das provas mais duras para mim na formação do coração doador, porque é bonito contar assim, mas até chegar aqui, um dia eu trago um outro missionário, eu gosto de missões, eu trago um missionário na nossa igreja, segunda vez que ele vem na nossa igreja. Minha esposa está viajando, porque se eu estou em Curitiba, minha esposa viaja. Se ela está, eu viajo. Parece que a gente não se dá bem, mas está tudo bem no casamento. Minha esposa está viajando. Eu tenho 37 anos de casado, eu deveria ter uns 32 anos. Quando o missionário está pregando, o Espírito Santo me fala algo que eu quase briguei com ele aquela noite. Ele disse, meu filho, eu quero que você doe a sua aliança para essa obra. Não dá. Minha aliança não. Isso é muito sagrado para mim. Muito sagrado. Essa aliança, Senhor, quando eu era jovenzinho que eu converti, casei com minha esposa, nós éramos tão pobres, nós não tínhamos dinheiro para comprar aliança no noivado. Foi uma irmã da igreja que doou para nós. E eu tenho essa aliança até hoje, Deus. Eu não posso. Isso não posso fazer. É muito doído. Como eu vou falar para minha esposa, quando ela chegar, que eu dei a aliança do nosso casamento? Mas Deus estava produzindo em mim um coração doador. Eu obedeci. Não pensa que é fácil de chegar nisso aqui. É muito gostoso ter dinheiro para pagar as contas, é muito gostoso ter sagrado, é muito gostoso. Mas há um preço. Eu tirei minha aliança e dei. Eu tenho honra de hoje poder servir nesse país, a Índia. Era um missionário de lá. Quando minha esposa chegou na segunda-feira, eu mostrei minha mão, ela disse, o que aconteceu? Eu disse, amor, Deus falou comigo.
Ela falou, se Deus falou com você, está tudo bem. Fica tranquilo. Ela é uma mulher de Deus. Eu passei a usar uma aliança bem simplesinha, dessas bem simplesinha. Um discípulo meu, mora na Amazônia, Deus colocou no coração dele e da esposa. Vamos dar um presente para os nossos pastores. Vamos comprar ouro retirado direto do garimpo, o mais puro que existir. E vamos fazer uma aliança para eles. Ele não sabia dessa história. Ele foi em Curitiba, ele e a esposa. E falaram, nós viemos trazer um presente para vocês. Mas queremos entregar diante da igreja. Essa aliança que eu uso. Você compreende a experiência com Deus que Deus quer te levar? É tão espiritual quanto qualquer outra coisa. Mas você sabe que é Deus te conduzindo. E se Ele te conduz, Ele vai conduzir a igreja também. Porque você vai ter experiências com Deus. Seus filhos vão ter experiências com Deus de forma extraordinária. Você vai gerar os seus filhos. Minha filha mais velha, Midian e Zaqueu, a gente está começando uma igreja em Curitiba, eles casaram há pouco tempo. E eles tinham juntado dinheiro para comprar um bom carro, eles compraram um Jetta. Eles estavam muito felizes com aquele Jetta, um carro muito lindo. E aí a gente começou a igreja e minha filha chegou um dia e falou, pai, Deus falou com a gente para nós doarmos o nosso carro para a igreja. Eu falei, filha, mas como vocês vão andar? Ela falou, pai, a gente anda de Uber. Deus estava gerando um coração doador na minha casa, na minha família. Deus está gerando isso também. Não é negócio que a gente faz para ver se a gente dá uma coisa e ganha outra. Nós não fazemos negócio com Deus. Nós queremos ter esse coração doador. Entendeu? E aí Deus deixa a gente ajuntar para a gente ter o que gastar. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 8, ele diz, honre a Deus. Provérbios 23, honre a Deus com as suas finanças. Nós não podemos apenas ter finanças na igreja, nós temos que honrar a Deus. Honrar a Deus é muito mais do que ter dinheiro na igreja. Precisamos honrar a Deus. E aqui tem uma coisa muito interessante depois. O que será que depois de você ter um coração doador, de ajuntar, você gastar? O que será que Deus pode colocar, né, nesse ponto agora, que é tão estranho para nós brasileiros? Estranho para nós brasileiros. Muito estranho para nós poupar. Isso não está na nossa cultura e nem na cultura da igreja. Porque nós não entendemos a ordem das coisas, a gente não doa, a gente não ajunta, gasta tudo e não sobra nada. Se você olhar biblicamente, José, que é um dos maiores exemplos de gestão para nós, ele usou o princípio de poupar. Ele poupou mais ou menos, me parece, 20% cada ano, a quinta parte. Se você não poupar, você não consegue dar. E aí o círculo se quebra. O círculo se quebra. Nós somos pegos de surpresa, às vezes na igreja, na família. Pessoas são pegas de surpresa na família, porque gastaram tudo aquilo que ganharam. E eu entendo, Provérbios 30, 25, usa um dos exemplos mais simples
para falar sobre isso. Das formigas. As formigas trabalham no verão para ter o que comer no inverno. Ou seja, quando as coisas estão boas, não gaste tudo. Poupe um pouco. Porque os momentos difíceis podem aparecer para qualquer pessoa na vida. E aqui olhem para mim, pastores amados e queridos do meu coração. Isso aqui tem a ver muito com a nossa velhice. Muitos de nós não poupamos para a velhice. Trabalhamos, pagamos as contas e não sobra nada para a velhice. Nem sabemos que ela vai chegar. Não pagamos uma previdência, não pagamos INPS, que chama? INSS, porque a gente gasta tudo, não dá. E quando você vê, chega os 60, 65 anos da sua vida. E aí você vai recorrer à igreja, ela diz que não pode cuidar de você. Aí você tem que ser pesado para os filhos. Ao invés de ter filhos que vão prosperar e crescer, agora você é pesado para eles. Muito cedo, eu entendi isso aqui. Muito cedo. Eu tenho 61 anos, aposentei aos 60. E no dia da minha aposentadoria, que eu achei engraçado, eu aposentado, estranho. E aí eu falei, Senhor, agora eu estou estreando aí na idade de idosos, como vai ser? Como eu vou lidar com as coisas? E o Senhor falou comigo, meu filho, primeira aposentadoria que você receber a primícia, separe para o meu reino. Deus falou claro comigo. E aí eu separei. Primeira aposentadoria, eu consagrei para Deus. Uma semana depois eu recebo uma mensagem do INSS. Estamos depositando na sua conta, era 10 vezes a minha aposentadoria. 10 vezes. Era uma boladinha. Meu Deus, agora dá para fazer festa. O que eu fiz? Tirei o dízimo e guardei. Porque pode vir tempos e dias em que as coisas não serão tão fartas como agora eu estou vivendo. Entendeu? Pode vir dias. Eu aconselho a todos vocês, pastores, acho que você já fez isso. Não envelheça sem ter comprado sua casa. Porque a igreja não te dará casa na velhice. Não envelheça sem ter uma previdência. Porque a igreja não vai cuidar de você na velhice. Com exceções. Pense nisso. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz, tem cuidado de ti mesmo. Quando eu olho para isso, irmãos, isso aqui, veja, hoje, por ter pensado lá atrás, eu posso ser um homem tão livre. Queridos, tudo que eu estou falando para vocês, não é o desejo de ver vocês ficarem ricos, mas é de ver vocês serem livres. Isso aqui nos dá liberdade, nos deixa livres. Eu quero fazer uma coisa, eu posso. Eu quero ajudar alguém, eu posso. E aí faz sentido Filipenses 4,13 que eu comecei. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Entenda o tempo das coisas. Algum tempo atrás, eu tinha juntado dinheiro com o propósito de fazer uma viagem com a minha família. Eu juntei um valor razoável e era mais ou menos 100 mil reais. Queria fazer uma viagem para a Europa com minha família. E eu tenho uma casa na praia e eu chego para descansar com minha família.
Gente, quando eu te falo isso, entenda, eu não quero aparentar para você. Por favor, entenda isso. A minha casa na praia, quem diz que tem uma casa na praia, parece que o cara é cheio do dinheiro, vai lá comprar uma casa. Não. Eu tinha um carro muito bom. E pensando em tudo isso, eu falei para minha família, eu vou vender esse carro, vou comprar um terreninho na praia. Primeira coisa que eu comprei, que é mais baratinho. E aí, durante 4 anos, os meus amigos da igreja, que eram pedreiros, eles foram comigo durante as minhas férias para construir essa casa. Então, durante minhas férias, 4 anos, eu era ajudante de pedreiro. E aí construímos essa casa. Uma casinha ficou bem boa. E eu chego para passar as férias lá, com a minha família, e o dono do lado, que fez uma enorme casa, a minha era bem simplesinha, ele era funcionário do banco, fez uma casa enorme, linda demais. Ele morou 10 anos nessa casa, a esposa dele morreu e depois ele morreu. Só tinha um filho. E o filho dele disse, papai morreu, e eu não quero essa casa, eu não quero ter lembrança do meu pai. Olha o que é você ter amizade com as pessoas. Eu era muito amigo do pai dele. E ele disse, você era tão amigo do meu pai, e eu queria vender essa casa para você. Eu não preciso de outra casa. E uma casa daquelas, não tem dinheiro para uma casa daquelas. Aí eu reuni minha família e disse, olha, nós temos 100 mil. É uma casa mais ou menos de 500 mil. Eu disse, a gente pode fazer essa viagem agora, ou a gente pode pensar no futuro. A gente compra essa casa agora e lá na frente a gente faz essa viagem. O que vocês acham? Minha família tem essa visão aqui também. Não, pai, a gente pode comprar casa. Então, compramos aquela casa por 300 mil, porque ele era meu amigo. E ele tinha uma fé, ele falava assim, olha, eu acho que o papai lá do céu vai ficar bem contente vendo você comprar essa casa. Eu falei, eu tenho certeza que ele vai ficar muito feliz lá no céu. Se ele estiver no céu, ele vai ficar feliz. Eu comprei essa casa por 300 mil. Eu paguei essa casa em 4 anos. Isso faz 5 anos. Faz 5 anos. Agora a minha esposa vai fazer 60 anos no ano que vem. E se Deus ajudar, o ano que vem nós vamos fazer essa viagem. Só protelamos o tempo. Mas pensamos no futuro, mas pensamos no presente da família também. Então, queridos, eu falo isso para vocês, para que você possa compreender as coisas. Eu retorno também da onde eu comecei. Nossa igreja que tinha uma entrada de 2 salários mínimos. Com essa visão, nós temos um patrimônio avaliado hoje em mais de 25 milhões de reais. Não é o dinheiro. Não é o dinheiro, irmão. Quero que você entenda isso. Não é o dinheiro. É a provisão para o propósito. Provisão para o propósito. Compreenda o propósito de Deus para a sua vida e Deus lhe dará toda a provisão que você precisar. Se você tiver um coração doador, se você tiver um coração para ajuntar, um coração para gastar e um coração para poupar. Eu pedi licença ao apóstolo Ricardo. Às vezes esse assunto não parece tão pastoral. Às vezes esse assunto não parece tão... Nós queremos outra coisa. Nós estamos numa semana de vinho novo e odres novos. E a gente quer muito, né, o fogo de Deus, a gente quer muita unção, e eu sou apaixonado por isso. Mas ao mesmo tempo, nós descuidamos de coisas que são a base para que a gente possa receber tudo isso. Meu desejo, talvez, para alguns de vocês, que essa palavra possa fazer sentido daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, quando chegar a hora de você aposentar. Você, olha, foi legal ouvir aquilo lá e hoje eu tenho uma estrutura boa. Que você se relacione com o dinheiro, fazendo dele seu servo e não você escravo dele. Que você leve a sua igreja a compreender isso, para ter uma igreja livre, para cumprir o propósito de Deus lá na sua cidade. Não estou atrás de querer enriquecer. Jesus disse que isso não vale a pena. Mas eu estou atrás de dar ao dinheiro uma transformação, que eu chamo de transformando, que através dele o reino de Deus se estabeleça e se manifeste na minha, na sua, nas nossas vidas e nas nossas igrejas. Eu quero abençoar você, quero abençoar a sua casa e desejo do fundo do meu coração é que você tenha experiência com Deus,
para dizer como o Salmo 118, verso 24 e 23. Esse é o dia que o Senhor fez, e foi o Senhor que fez isto, e é algo maravilhoso aos nossos olhos. Quando eu olho essas coisas na minha vida e na Shalom, eu falo, foi o Senhor que fez isso. É algo que me maravilha, fico maravilhado. E eu desejo a mesma coisa para você, que haja abundância na sua igreja, que haja graça, que haja favor, que sua igreja tenha recursos, que você não deixe uma conta para trás, que você possa juntar, mas para doar de novo, e assim fazer todos esses ciclos que eu penso que manifestam o reino de Deus. Se você pode, fica de pé, gostaria de orar por você.